Junto e misturado, mais um pouquinho de matemática na sua reta final do primeiro ano. A sorte do primeiro ano é que temos o segundo, temos o terceiro. E esperamos que vocês continuem firmes, tá? Com certeza. Aquele bolinho da aula passada, né, dizendo não aguento mais, é passado. Não foi só uma expressão de sentimento. É alguma coisa que tem lá com eles, tá? Mas vocês têm que lutar. É fácil? Não. Então não é com a matemática, é entre eles lá. É alguma coisa assim, mas tinha os símbolos matemáticos no bolo, tinha. Foi mesmo, oh meu Deus. Não, mas também vamos pensar assim, 96 aulas, é muita informação, mas isso é o básico do básico, né? Tanto é que nós condensamos de maneira bem tranquila para vocês. E para fecharmos o primeiro ano com chave de ouro, nós iniciamos matemática financeira. Muitos deles já é legal porque muitos já vêm de uma eletiva de educação financeira. Verdade. Quem escolheu a educação financeira aí, levanta a mão. Cadê? Estávamos por lá falando um pouquinho, porque a diferença entre educação financeira e matemática financeira a gente explicou aqui um dia, né? Todo mundo deve se educar financeiramente, todo mundo deve economizar, todo mundo deve ter consumo consciente. Agora, claro, a matemática financeira está inserida nesse processo, em tudo isso, né? Mas matemática financeira não necessariamente é a educação financeira em si. A gente até usa umas regrinhas lá de juros simples, juros compostos, porcentagem, para resolver alguns problemas, mas a educação financeira é diferente da matemática financeira. Isso mesmo. Aula de número 88, vamos junto, vem com a gente, o que temos para hoje? Olha lá, então, hoje a gente, na matemática financeira parte 2, a gente vai entrar no assunto de juros simples. E temos musiquinha, já fica na bola da vez aí, né? Juros simples é assim, tan, 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 tan. Isso mesmo, né? E a gente cola em vocês que é sucesso, porque é a hora do oferecimento do dia. Professora Eva Costa, né? O oferecimento da aula de hoje vai para os alunos da professora Eva Costa e os nossos alunos. A turma é grande, menina, a turma é boa. O nosso ícone aqui do nome da professora ficou em frente ao rosto do aluno aí, mas a gente já aparece. Já dá uma melhoradinha aí, tá? Vamos lá então, legal, né? Vamos de oferecimento do dia, dar o abraço de hoje para a turma nossa linda da professora Eva Costa. E nossa, né? Para tirar foto, fazer... botar foto. Vamos fazer com ela. Então, primeiro, então, vamos lá, de onde são? De qual escola, qual município, de qual coordenadoria? Deixa eu ver aqui. Olha, esse lugar é legal, né? É tipo uma... se fosse no Rio Grande do Sul, eu ia dizer que é uma parreira, né? De uva. Mas... acho que é de maracujá. É de maracujá? Eu acho. Então pronto, vamos aqui que essa aqui tá melhor. Escola Marechal Rondon, Distrito de Vitória da União. Corumbiara. Rondônia. Agora sim, nosso aluno ali, ó, tinha ficado isso. Mas agora... ele tá meio deslocado do grupo. Né? Ele tá meio acanhado, tá com vergonha. Mas a galera tirou uma foto muito bonita, uniforme top, ó, quase que a gente vende azul royal hoje, aí a gente ia combinar, né? A gente vai ter que ver a foto do dia, se bem que a gente não grava uma aula só, né? Então temos duas turmas, se a gente fosse trocar aí pra tá combinando com todos, não ia dar muito certo. Legal, gente, turma bonita, turma grande, mediação tecnológica, primeiro ano, Escola Marechal Rondon. Fica aqui o nosso beijo no coração para todos vocês, vamos fazer uma fotinha com eles? Vamos lá, foto? Vou ficar igual a menina ali, o coleguinha ali. Já? Pronto! Professora Eva, então segue aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Tá aqui, né? Eu acho que a prof fez a foto, gente. Foi. A professora Eva fez a foto, mas o importante é a gente estar aqui conectado, tá? Né? A gente estar junto, a gente sentir vocês um pouquinho mais de perto, né? A gente poder visualizar o rosto de vocês. Isso nos aproxima, com certeza, tá bom? Beijo no coração de cada um e vamos para frente. Hora de matemática financeira e o assunto é juros simples. Vamos lá? Então, no juros simples, a gente vai com certeza começar com as definições, né? E mais na frente a gente vai fazer os cálculos, dar os exemplos e tudo mais. Mas por enquanto a gente começa definindo. O juros simples é o que mesmo? Juros simples. Já percebeu que às vezes você tem a opção de comprar alguma coisa e pagar no preço de à vista ou num preço parcelado? Verdade, pode ser, né? No preço parcelado, muitas vezes, ele te faz parcelas iguais. Né? Então, ali podemos dizer que
Para calcular aquelas parcelas iguais, ele faz um cálculo dos juros já. Então, vai ficar quantos meses? 5 meses. Quanto que é os juros? É tantos por cento. Então tantos por cento, 5 meses, o valor é esse aqui. Então, quando eu agrego o valor que eu tenho que pagar, capital, o tempo que vai ficar para me pagar, parcelado, e a taxa de juros, se for só eles envolvidos, aí eu tenho uma aplicação de juros simples, né? O juro composto ele vai rendendo juros sobre juros. Então não tem como fixar um valor X, porque é juros sobre juros. Então o juros simples, na verdade, é a relação entre capital, taxa e tempo. E aqui diz, um dos principais conceitos da matemática financeira são os juros, que é uma relação entre dinheiro e tempo. Muito legal, porque o professor Maurício falou em parcelas. A parcela vai envolver tempo, né? Isso. Porque você vai pagar em 5 vezes, são 5 meses. Então, se envolve tempo e dinheiro, dinheiro e tempo, pode envolver juros. Então por isso que tempo é dinheiro. Isso, foi bem por aí dinheiro mesmo. É tempo. Agora fica a pergunta, né? Será que juros é sempre uma coisa ruim? E agora? Será que é sempre ruim? Porque quando a gente pensa em juros, pensa só numa coisa ruim, né? Não, vai cobrar juros. Não, vai render juros. Mas e se esse rendimento for a seu favor? Você aplica um dinheiro no banco e aquele dinheiro que você aplicou vai render juros, só que em seu benefício. Então isso também pode acontecer, tá? Não, mas também outra situação. Que podemos pensar assim, você é um pequeno agricultor, você não tem um capital para comprar semente, arar a terra, para mexer na terra. Não tem. O banco te oferece um valor para você começar a pagar daqui um ano, 2 anos. Né? Você vai pegar esse dinheiro, você vai investir na terra. Aí entra a educação financeira, porque tem que ser de maneira bem educada e bem regrada. Você pega esse valor, investe na propriedade e vai ter um retorno. Com esse retorno, você vai pagar o empréstimo e vai conseguir sobreviver ali durante o tempo. Então, não foi tão ruim. Foi bom para você e foi bom para o banco. Foi bom para mim. Foi bom para os dois, não é isso? Né? Então, agora, quando a gente... É verdade, né? Porque às vezes esse dinheiro que você está pagando compensa, porque você fez um investimento e você vai estar trabalhando com isso. Né? Então tem toda essa análise. Agora, claro, muito cuidado com os juros que rendem muito no caso de financiamentos, né? De carro ou de empréstimos, né? Para compra de casa própria, de terrenos, porque às vezes na hora de pagar, paga 2, né? Mas às vezes é o que a pessoa está podendo... É o que podemos fazer para ter o nosso, né? O que não pode é fazer o financiamento ou fazer lá a negociação e atrasar. Porque se atrasar, aí a conversa não é mais com juros simples. É verdade. Aí já vai lá para outro campo. Boa. E aí sim, né? Aí agora eu lembrei de atrasar e tal, juros do cartão de crédito, não é brincadeira não. Né? Então essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem essa aula, para educar vocês também financeiramente e vocês ficarem mais espertos quando chegarem na vida adulta aí, né? Que forem adquirir os seus bens e fazerem um estudo bem legal, assim, de como fazer essa aquisição. Certo? Se deixar a gente falar aqui o tempo todo, vamos aos nossos estudos. Olha lá, na telinha, afinal, então, o que é juro, né? Olha lá, estamos lá no sítio da Dona Dirte, né? Tirando leite lá. E aí, o que é juros? Beleza? Beleza. Isso. E aí, consegue responder, então, o que é juro? Eu acho que podemos pensar assim, Vamos escutar alguém falando tecnicamente do que é juros e depois a gente ajusta para a nossa realidade do que é juros. Verdade. Certo? Então vamos assistir uma entrevista com quem entende do negócio. Vamos lá. Olá, professora Lucy, professor Maurício. Nós estamos aqui com o superintendente do Banco do Brasil, Rondônia, Edson Lemos, que vai falar para a gente mais sobre os juros na linha de crédito para o agricultor, para o produtor rural. Seja muito bem-vindo, Edson, e eu já te pergunto, quais são as vantagens na linha de crédito para o agricultor? Pois é, a gente sempre destaca que, como o Banco do Brasil atua muito forte no agronegócio, e muitas vezes a gente não detalha bem a importância que tem o pequeno produtor, o médio, que é aquele produtor que, para poder se fixar na sua propriedade, para poder ter melhores condições, ele necessita de um crédito. E aí que entra o crédito rural, né, o crédito do agronegócio que o Banco do Brasil tanto atua aqui no estado de Rondônia. Qual a importância? O objetivo principal do crédito, no caso do Pronaf, que é direcionado para o pequeno produtor, é exatamente para a geração de emprego e renda.
e para poder fixar aquele homem do campo ali na sua propriedade, né? A partir do momento que ele tem condição de adquirir o bem de produção, ampliar seu rebanho bovino, né? Construir uma estrutura melhor para poder ele ter condições de viver na propriedade, isso faz com que gere, né, uma melhor condição de vida para ele e para os seus filhos, além de gerar emprego e renda em razão da grande importância que tem a produção familiar para venda, né, nas feiras, na mesa, em torno de 60% da produção que se consome, né, de verduras, de produção de arroz, de todo o produto da área agrícola, ela vem da agricultura familiar. Então, por isso que eu destaco, ela tem uma importância social muito grande, né, nesse segmento do agronegócio. E quanto a juros, né? Que juros são cobrados? O juro a gente sabe que todo ano é feita a parametrização, né? O Plano Safra ele é lançado no mês de julho a junho, né? Então nós estamos prestes a lançar um novo, né? O governo federal, né? Ele faz toda a equalização dos recursos e lança no início de julho, que daí seria o Plano Safra 2021/2022. Atualmente os juros ele está aí para investimento a partir de 4%, dependendo aí do tipo de investimento, né, 4% ao ano, né? E o para custeio a partir de 2,75, 2,5, né? 2,75. Então, são juros bem acessíveis e que, num cálculo aí do produtor, né, bem aplicado, né, desde que seja um projeto bem feito, que seja bem aplicado o recurso, com certeza o juro não é um problema, né? Pelo contrário, é exatamente feito de forma subsidiada. Esse juro é calculado de forma subsidiada para poder atender o produtor e conseguir fazer com que o homem do campo tenha acesso ao crédito e consiga pagar em dias. E tem um período de carência que é dado para o pagamento? Sim, quando se fala de investimento, que o investimento é aquilo que ele investe para comprar alguma coisa com bens de produção. No caso, eu cito sempre o exemplo de compra de bovinos, né? Então, se ele vai comprar, ele vai ter uma renda a partir de um determinado tempo. E aí tem a carência, né? A carência entre 2 e 3 anos, depende muito do tipo de investimento que ele vai fazer, né? Se ele quer comprar uma ordenhadeira ou montar uma casa de farinha, tudo mais, aí tem o critério, né, para poder enquadrar a carência. Mas todas as operações de crédito, de investimento que a gente fala, que seria para compra de algum bem, ele tem a carência. O que não tem carência é o custeio, que é aquele crédito que ele pega para manutenção anual, que daí ele paga com 1 ano, né? Ele pega agora e paga com 1 ano. Gostaria de acrescentar algo sobre essa questão dos juros na linha de crédito? Não, eu acho que assim, é muito importante o produtor ter consciência de que todo o dinheiro que ele pega, ele tem que pagar, né? E para pagar, é bom que ele aplique bem o recurso, né? O crédito bancário, ele é construído com o tempo, né? O crédito hoje, né? A gente fala do histórico do cliente, né? Aquilo que o cliente, à medida que ele vai pegando o crédito, pagando em dia, ele vai tendo condição de pegar novos créditos, de ampliar seus negócios, e isso é importante, ou seja, e também alimenta o sistema, porque a partir do momento que o dinheiro, como ele é subsidiado, ele é colocado no mercado, ou seja, ele é empregado no produtor, e esse produtor paga em dias, a gente vai ter condição de manter a nossa carteira para poder emprestar para novos produtores e assim a gente retroalimentar o sistema e funcionar de forma bem que atenda a todos os segmentos. Seria isso que a gente destacaria. Mais explicações em aula. Um tanto de informações bem bacanas que com certeza eles têm mais propriedade para falar do que a gente. Está dentro, né, da instituição ali que faz esse tipo de procedimento, de financiamento, de empréstimo. E ele falou ali umas coisas bem legais no sentido assim, às vezes, muitas das vezes os juros que rendem aí não são um problema e sim a solução. Porque às vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa, só que para tudo hoje tem que ter dinheiro. Né? Felizmente, para qualquer tipo de investimento, é preciso ter capital para girar. Se eu não tenho esse capital, eu preciso recorrer a algum local que vai me auxiliar. Nós temos várias fontes, vários lugares que nos auxiliam nesse sentido, de trazer... Só que assim, eu tenho que saber, eu vou pagar juros.
Mas se eu for esperto, né, eu consigo fazer o trabalho ou o dinheiro que eu peguei render tanto que eu consigo pagar os juros e ainda faço o usufruto dos juros também, porque vai ficar bacana para os dois e uma coisa que eu não teria como fazer se não tivesse o dinheiro, entendeu? Isso então, mesmo. os juros é bom ou é ruim? Agora fica para você pensar. Eu tenho que pensar. Verdade. Eu preciso mesmo? Preciso. Eu vou saber usar mesmo? Vou saber usar? Então eu vou pegar. Se eu não preciso tanto e vou pegar só para usar, aí vai ser problema. Né? E desse jeito a gente vai, então, introduzindo o assunto dos juros, né? Para você compreender melhor. Vamos ver como isso se aplica agora nas atividades e tudo mais na escola e como que a gente pode entender, tá bom? Vamos em frente na telinha. Então, quando a gente fala desse assunto, né? Uma pessoa que faz um empréstimo num banco compromete-se a pagar a quantia emprestada mais um valor chamado de juros. Juros. O juro é a compensação, o lucro que o banco terá na transação de empréstimos. E ele vai ser calculado, né, de acordo com o tempo. Beleza. Não esqueçam disso. Legal. E aí, claro, né? Mas a gente pensar em juros sempre como algo negativo foi o que a gente já falou, nem sempre. E foi o que ele também falou. Às vezes, não é uma coisa ruim, e sim uma solução para a gente poder adquirir determinadas coisas e tudo mais. Contas, prestações ou impostos que não são pagos em dia, beleza, até geram Aí juros. é negativo. Mas, em geral, cobra-se uma multa, mais o juro pelo atraso, certo? Certo. E, claro, se ao contrário, se a pessoa faz uma aplicação financeira com uma poupança, é o banco que lhe paga o juro. Então, se você tem esse rendimento, ele terá direito aos lucros dessa operação. Isso. Então, não é sempre algo ruim, né? Não, e nós temos cooperativas hoje, não é? Que fazem assim, você abre sua conta na cooperativa, você faz os investimentos da cooperativa, você faz as transações do seu cartão com a cooperativa e no final do ano a cooperativa compartilha com você parte do lucro. Né? Então, esses juros, ele está sendo bom para você. Isso mesmo. Vamos em frente? Então, a definição de juros pode ser várias, né? Porque a gente pode ter como definição... O rendimento de uma aplicação financeira. Pode ser. O valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação. Pode ser. Ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, aqui nós temos 3 situações. O rendimento de uma aplicação financeira, podemos classificar como positivo, não é? Sim, Poxa, eu guardei o dinheiro que sobrou, tinha um dinheiro ali, guardei o dinheiro, teve um rendimento positivo. Atrasei uma conta, né? Aconteceu alguma coisa lá, atrasei uma conta. Para mim foi negativo. Agora aqui o outro aqui, o valor pago, a quantia paga, né, no empréstimo de um capital. Se eu soube usar esse empréstimo para fazer o que eu estava precisando fazer e era algo de urgente, esses juros pode ser positivo também. Sim, também. Porque eu não tenho, quero comprar um carro, preciso comprar um carro para trabalhar e o meu carro não está dando certo, não dá para andar no meu carro mais no trabalho, quero comprar outro, o banco me financia o carro, vou pagar, né, juros. Esse não foi negativo, porque eu estou precisando do veículo. Então, temos que pensar desse sentido. Só que a educação financeira precisa bombar, porque senão eu vou meter os pés pelas mãos. É verdade. Toda essa parte de início a gente traz a definição e os conceitos, né? E entendendo melhor, né, essas entrevistas, essas externas que a gente fala, esses vídeos que a gente insere nas aulas, é sempre para enriquecer a aula e vocês terem um entendimento mais fácil. Beleza. Agora, claro, né, existe uma equaçãozinha que faz o cálculo do juro e a gente também vai aplicar, com certeza. Vamos lá? Bora. Na telinha, então, o valor pago pelo juro depende de 3 fatores, tá? Hora de anotar, é o coração da aula chegando aí, ó. Hora de anotações, então, 3 fatores definem, né, determinam o valor pago por juros. Vamos ver. Bom, a primeira coisa é o dinheiro, ou seja, a quantia aplicada. Nós vamos chamar de capital. Letrinha C. Isso. Depois... O tempo. Falamos que tempo e dinheiro. Então, a duração da transação. Quanto mais tempo for, mais vai poder gerar juros. Isso. Então, temos lá a duração da transição, a quantia aplicada e temos uma tal de taxa de juros, cobrada em percentual, em porcentagem, por isso que a aula anterior veio ligadinha nessa, tá bom? Okay. A taxa de juros, a letrinha é I. Por quê? Porque se fosse T, a gente já teria aqui no tempo, né? O T de tempo, o C de capital. Aí a taxa de juros vem aí de imposto, investimento, índice percentual, né? Pode ser considerada de várias formas, tá bom? Beleza. A taxa de juros é o I. Então, capital
taxa e tempo é o que determina o cálculo do juro simples, tá? Vamos na equação? Bora. Antes disso, vamos falar um pouquinho que tem dois tipos de juros, tá bom? Tem o juro simples E tem o juro e composto. tem o juro complexo. O juro simples, na verdade, ele existe a fins de cálculos, não é? Mas basicamente na nossa vida diária ele não é muito utilizado, tá bom? Não vai ser muito utilizado. Ele existe, ele está lá, juro simples, vamos calcular capital, taxa e tempo, que são os três quesitos dele. Mas geralmente na nossa vida cotidiana é juro composto. Então inclusive diz aqui, ó, hoje quase não utilizamos a capitalização baseada no regime de juros simples. Porque, de qualquer forma, vamos entender como ele funciona, tá? Mas o mais usual hoje em dia, né, nos bancos e tudo mais, é o juro chamado de composto. Certo? Então, o juro simples, já vimos que ele depende de três fatores. Confere? Capital, taxa e tempo, né? Então, isso, já anotaram? Juro simples depende de três fatores, capital, taxa e tempo. E claro que agora a gente vai mostrar para vocês a equação, né, que existe, que a gente vai trabalhar com ela nas atividades, nos exercícios. Vamos lá. Então, a nossa equaçãozinha é dada por, vamos ver? Na próxima a gente vê, no próximo slide. No sistema de juros simples, o percentual é aplicado apenas sobre o valor inicial, certo? Isso. Você pegou lá 5 mil. Então, esse 5 mil que vai render juros só. E como vai ser feito esse cálculo? Juros é igual capital, taxa e tempo. Então e tudo vezes, né? Tudo multiplicando. Tudo vezes. Com uma pequena observação. Tempo de aplicação e taxa de juros, eles precisam estar com a mesma unidade de medida. Como assim, mesma unidade de medida? Taxa de juros. Vamos imaginar que é 2% ao mês. Então, o tempo tem que ser dado em meses. Então, esse é um detalhe importante. Mas, professor, tempo sempre não é em meses? Não. Pode ser em mês, pode ser em bimestre, trimestre, semestre, pode ser em qualquer outro formato. J igual a CIT, então, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, anota, gente. Anota, minha gente. É hora de anotações. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Lembrando que tempo e taxa tem que estar na mesma unidade. Com certeza, nas atividades, vocês vão internalizar melhor isso. Vão entender melhor, tá bom? Certinho? Certinho. Tudo anotado, tudo certo. Vamos avançar, então. Vamos falar um pouquinho agora sobre o montante, né? O que é o montante? O montante é o valor final, né? É o capital mais os juros. Então, anota também, ó. O tal do montante é conhecido também como valor acumulado. Ou seja, é a soma do capital inicial com o juro produzido em determinado tempo. Certo? Certinho. Beleza. Ficou legal, né? Então, olha lá. Então, vamos aqui com vocês. Então, a gente tem duas situações, né? A gente nem falou aqui, ó, mas para os íntimos, né? A gente fala capital vezes taxa vezes tempo, é CIT. CIT. J igual a CIT. CIT, como se fosse cidade em inglês, né? CIT. Outro detalhe importante aqui do CIT. Tá? O I precisa estar em número decimal ou em fração. Aqueles símbolos lá a gente corta ele fora. Não entra com a parte simbólica. 7%. Ou eu vou colocar aqui 7 por 100 ou 0,07. Verdade. Professor, mas qual que é o mais fácil? Vocês vão ver. Vocês vão ver os dois e vão escolher. Eu prefiro esse. Não, eu gostei mais desse. E vocês escolhem. Isso. Então, J igual a CIT é a equação do juro simples. Quando a gente fala de montante, É a soma de tudo. é a soma de tudo. O que é o montante, gente? É o valor acumulado. É você somar o capital que se inicia, né, aquilo que você investiu, aquele dinheiro que você emprestou, mais o juro que rendeu. Isso é chamado de montante. Então, os exercícios, às vezes vai pedir juro, às vezes pode querer saber qual foi o capital investido inicial. Às vezes quer saber qual foi o tempo. Às vezes quer saber qual é a taxa. Ou quer saber qual o montante. Qual o montante, tá? Então, a gente vai trabalhar com vocês nos várias situações, tá? De cada exercício exigindo determinado item desses, tá? Perfeito. Então, anotados tudo aí? J igual a CIT. O montante é capital mais juro. Agora vamos de passo a passo. Hora de resolver. Olha lá, 4 passos para a resolução dos nossos problemas. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai fazer o quê? Bom, primeiro nós vamos ter que identificar os dados fornecidos no problema. O que ele me forneceu? O que eu tenho? Eu pensei que eu preciso de capital, taxa e tempo. Eu tenho o quê?
Então, olha só, qual o valor do montante produzido? Já vamos destacar aqui, ele quer saber montante. Produzido por um capital de R$ 1.200, então o capital é R$ 1.200, aplicado no regime de juros simples, a uma taxa de 2%, taxa mensal de 2%, durante 10 meses. Tá, então o primeiro passo é identificar os dados, né? Olha lá, a gente não estava na estatística falando de coleta de dados? Primeiro a gente lê o exercício e faz a coleta dos dados, tá? O que é a coleta dos dados? É olhar para o exercício e ficar anotando o que temos e o que queremos, tá bom? Então aqui, o valor do montante é o que ele quer. Então o valor do montante, a gente já coloca a interrogação, certo? O capital é 1.200, então olha lá. Geralmente a gente não coloca o sistema monetário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não coloca o sistema monetário, esses 2 zeros aqui a gente não coloca. Por quê? Porque fica mais fácil nos cálculos, tá? Então a gente coloca só 1.200. Aplicado no regime de juros simples, já sabemos, só que mais na frente a gente vai precisar dessa definição, porque nós vamos estar com os 2 tipos de juros e a gente precisa saber se é juros simples ou composto. A taxa de 2% ao mês, olha o que o professor Maurício falou. 2% ou 0,02%. Ou na fração ou no decimal. Isso aqui não se usa, isso aqui é só o simbólico, tá? Não vai usar no cálculo, tá bom? Então fica atento. Nós não estamos usando o sistema monetário, não estamos usando esse valor aqui, porque a gente tem que fazer a transformação. Tá na mesma unidade? Tempo, meses. Taxa mensal. Taxa mensal, Tempo certinho. em meses. E tempo em meses aqui, ó. 10 meses, certo? Então, se está na mesma unidade, partiu o cálculo. Podemos colocar em prática, não podemos? Podemos. Vamos lá, então. No segundo passo, então, a gente substitui os dados na equação adequada. Beleza, olha lá. J igual a CIT. Quem é o capital? 1.200. Quem é a taxa? 0,02. Quem é o tempo? 10 meses. Beleza. Ficaria até mais fácil, né? A gente faz, às vezes, a gente colocar em fração, ó. 1.200 vezes 2% vezes 10. Por que ficaria mais fácil? Dá para cortar. Ó, 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Então, a gente fica, na verdade, só com os valores do numerador, só lá em cima, ó. 12 vezes 2 vezes 10. 12 vezes 2. 24. 24 vezes 10. 240. Olha aí. Aí no final a gente coloca o sistema monetário aí, tá? Tá, mas no segundo passo é a gente substituir os dados, tá? A gente aconselha vocês a colocarem em fração. No juros simples, coloca em fração. Fica mais fácil por conta do corte dos zeros. Terceiro passo. Terceiro passo, cadê? Calcular o que o problema solicita. Lá nós já mostramos na substituição da equação, até antecipamos um pouquinho do outro lado, né? Mostramos lá usando a fração, mas é assim, ó, substituímos. Ele quer o quê? Ele quer o montante. Para eu ter o montante, eu tenho que ter capital, né? Porque desculpa, eu tenho que ter os juros, que o capital eu já tenho. Aqui já calculamos o juro, então, né? Olha lá, quando a gente multiplicou 1.200 vezes 0,02 vezes 10, foi a mesma coisa que foi feita aqui, nesse cantinho aqui, ó, tá? A gente já multiplicou. Só que aqui a gente usou a fração, que fica mais fácil, beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Achamos os juros? Beleza, o valor do juro é R$240, certo? Vamos para o grande finale, o quarto passo, que é realmente o que o exercício está pedindo. Montante. Já temos o capital, foi 1.200, já encontramos os juros, 240, é só somar tudo. Olha só que lindo. Você com essas folhinhas aí no passo a passo, não tem como você se atrapalhar, não tem como você errar. Legal, né? Então, nesse passo a passo, a gente dimensiona para vocês um caminho a trilhar na hora de resolver. Claro que cada aluno tem a sua maneira, né? Como sempre, a gente deixa isso muito a critério, muito à vontade para vocês. Mas o nosso passo a passo que a gente orienta lê o problema, identifica os dados já. Tem que tirar, professor? Não, você pode sublinhar na questão mesmo, com a canetinha vermelha, ou com marca-texto, ou com lápis de cor, você destaca lá, porque é importante que você enxergue esses valores. Você lembra lá da equação do segundo grau? Quando nós falávamos assim, o mais importante é, primeiro, encontrar A, B e C. Porque depois daí é só substituir as letras com os números e faz a conta. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu preciso ficar atento porque o que é que ele quer? Ele quer o montante.
Para eu achar o montante, o que eu tenho que ter? Capital E juros. e juros. Ah, o capital ele já deu, então vou achar os juros. E Como o que eu juro? acho os juros? J igual a CIT. Importante, taxa e tempo tá na mesma unidade. Importante transformar para fração para cortar os zeros. Mas isso a gente vai praticar com vocês agora nos exemplos, tá? Vamos lá? Então, exemplo de número 1. Vamos lendo e já vamos anotando os dados, Beleza. né? Determine o valor do capital. Então, o capital ele quer saber. Ele quer saber. Que é aplicado durante 15 meses. 15 meses é o tempo. A uma taxa de 7% aqui ao mês, né? Faltou, mas é ao mês. É ao mês. 7% é o mesmo que 7 por 100? 7 por 100. Aham. Ou 0,07. Vamos deixar a fração mesmo? Vamos deixar a fração. Mais simples? Rendeu juros de 2.800. Então aquele que é juro, né? 2.800. Aham. Lembrando que anotando os dados, a gente não vai colocar o sistema monetário aqui, tá? Os dois zerinhos aqui, ó. A gente não vai colocar para não ficar muito complicado na hora de calcular. Qual é a equação do juro mesmo? J igual a CIT, CIT. né? Aham. Deixa eu ver se esse aqui tá no surgir. Não. Beleza. J igual a CIT, então vamos lá. O juro foi 2.800. Então agora é substituir no lugar correto, tá? O capital é quanto? Capital é... Ele quer saber. E o tempo? O tempo é 15. Isso. Não, mas primeiro vem a taxa. Vamos colocar em ordem, né? Pra gente fazer direitinho. A nossa taxa é 7% ou 0,07, né? Aqui nesse caso, a gente pode até deixar o 0,07, né? Mas também podemos deixar o 7 sobre 100. Vezes o tempo que é 15. Bora ver? Tá multiplicando, né? Tá dividindo, vamos passar multiplicando? O 100? Pode ser, né? Isso. Então vai ficar acrescentado 2 zeros lá, né? O 100 tá dividindo, passa multiplicando. Então tinha 2.800, acrescentou 2 zeros. 7 vezes 15. 7 vezes 15, 70, 105. Tá somando, tá multiplicando aqui, ó. 7 vezes 15, 105. 5. Isso, 105. E agora tá multiplicando, passa Dividindo. dividindo, né? Então temos aqui 4 zeros dividido por 105 é o nosso capital. Quanto foi então o capital investido? 2.666. 2.666. centavos. Que na verdade é uma dízima, né? Aham. Beleza. Tá Olha bom. que legal, né? Então a gente consegue ver que agora ele queria capital, ele não queria juro. Então pode acontecer dessa forma aí também, tá? Vocês vão devagarinho e vão se familiarizando aí com os exercícios. Beleza? Então quer dizer que a pessoa aplicou R$ 2.666 em 15 meses, com uma taxa de 7% ao mês, rendeu de juro 2.800. Não está pedindo montante, mas se pedisse montante, bastava a gente somar esse valor com esse valor. Olha só, os juros foi maior do que o capital dele, né? A taxa boa. É porque os meses também foi uma quantidade, Isso, né? 15 meses. 15 meses, 1 ano e pouco. Aí você imagina aqui, ó, né, se você tem a chance de fazer esse investimento aí para poder receber esse retorno. Muito bom. Vamos de exemplo número 2? Vamos lá? Determine o juro que rendeu um capital de 12 mil. Então agora aplicado, que é juros, né? Juro. Capital 12 mil. Durante 20 meses a uma taxa de 5% ao mês. A taxa 5%, que é o mesmo que 5 por 100. Vamos lá então, qual é a nossa equação? J igual a CIT. Vamos lá. Ele colocou aqui no cantinho, mas a gente quer colocar para cá. J igual a CIT. Agora ele quer juro. O capital é 12 mil vezes a taxa que é 5%, vezes o tempo que é 20. Podemos cortar os zerinhos aí? Podemos cortar 2 zeros. Ficamos então com 120 vezes 5 vezes 20. Quanto? Aqui, ó, fica mais fácil, faz o quê? 5 vezes 20 dá 100. 100. Então você devolve 2 zeros para lá. E 100 vezes 120? Dá 12 mil. Beleza. Então o juro que rendeu foi o mesmo capital investido. Aí esse daqui seria um problema interessante, né? Quanto tempo precisa ficar aplicado para o juro render o mesmo tanto do capital? Isso. Precisava de 20 meses. Boa? Boa. Mais exemplos? Vamos lá então de exemplo número 3. E o exemplo de número 3 vem dentro da nossa hora da etnomatemática, porque a gente gosta sempre de estar linkando aí com a vivência de vocês, com a realidade dos nossos alunos. Vamos lá então? Exemplo de número 3. Na fazenda do seu Júlio, em Corumbiara, olha que interessante.
A nossa aula hoje foi em homenagem à escola em Corumbiara. Verdade! E o nosso exemplo da etnomatemática é também lá de Corumbiara. Tá tudo ligado. Então o seu Júlio, ele tem gado leiteiro. Ele comprou uma vaca de seu vizinho, só que por algum motivo ele atrasou em 15 dias. Então esse já é o tempo. 15 dias. Certo. O pagamento de R$ 4.700, esse é o capital. Capital, 4.700. Não vamos colocar o sistema monetário para não confundir com Beleza. muitos zeros, tá? O vizinho dele não cobrou multa, mas ele pagou R$ 120 de juros pelos 15 dias de atraso. E a pergunta é, qual é a taxa de juros cobradas ao dia? Aquele que é o izinho, né? Isso. Vamos de equação? Qual é a nossa equação de juros simples? J igual a CIT. J igual a CIT. Temos o juro? Temos, sim, senhor. Vamos substituindo cada coisa no seu lugar correto, tá? Capital temos? Temos, 4.700. Temos a taxa? Não, é o que queremos. E o tempo? Temos 15 dias, certo? Então, 120 vai ser igual. 4.700 vezes 15. Já vamos multiplicar aqui? Vamos. 4.700 vezes 15. Vezes 15, deu 70.500. Eita, 70.500 vezes o nosso I, né? Tá multiplicando, passa dividindo, nós vamos fazer 120 dividido por 70.500. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode, vai dar um número decimal com vírgula, que é a nossa taxa mesmo, né? Deu 0,002, aproximadamente. 0,002? Isso aproximadamente. Mesmo. Agora chega o momento que a gente precisa multiplicar por 100, né? Porque a nossa taxa aqui está em decimal e para estar em porcentagem tem que fazer vezes 100, certo? Certo. E então, multiplicar por 100 é o mesmo que dá 2 pulinhos com a vírgula, né? Isso. Então a nossa taxa é 0,2%? 0,2% ao dia. Ao dia, isso. Claro, né? O vizinho é camarada, é amigo, então cobrou um pouquinho só, né? Só uma taxinha aí relativa, para não dizer assim, ô compadre, ô vizinho, não vou te cobrar nada? Não, vou te cobrar bem pouquinho, 0,2% ao dia. Certo? Certo. Então fizemos aí 3 exemplos, destes três, um deles dentro da etnomatemática aplicada, Mas né? Todos poderiam ser bem aplicados, Isso. né? Na situação aí da sua casa, você vai estar vendendo, você está comprando, você está financiando, tudo tem juros, tudo se encaixa dentro desta aula. Viu? E como a gente comentou, né? Antes disso, vou só inteirar esses exemplos, cada vez quanto mais você for fazendo, mais você vai ficar prático, tá? Beleza. Com as atividades de sala, você vai ficar mais firme aí para desenrolar. Aqui a gente fez várias situações, às vezes faltando o capital, às vezes faltando a taxa, às vezes faltando o juro, então vai muito do que o exercício está pedindo, certo? Beleza. Combinado certinho. não sai caro, lembra que a gente falou que tinha paródia de juros simples e composto? A gente só vai começar. Por que a gente só vai começar? Porque ela se completa na próxima aula, quando a gente trabalha o juro composto. Eu já estava aqui já anotando. Não, mas nós vamos tantandã. Pode animar aí, Pode? a gente pode. Então, A gente vai fazer. Vamos arrumar o braço para poder. A gente vai fazer só a primeira, tá? A primeira página, vamos dizer assim, acho que é melhor eu vir pra cá, né? A primeira página, por quê? Porque a nossa paródia vai completar a partir da segunda aula, que vai falar de juro composto. Vai querer dançar? Vamos lá, então, ó. Começando junto. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. De novo. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Tá vendo aí? J igual a CIT. E o juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Olha aí, muito bem. Essa Já foi ia continuar. não, deixa para a próxima aula. Foi só uma palhinha, o início da nossa paródia, falando que o capital, taxa e tempo é simples, né? E a matemática faz parte. Não adianta, não tem para onde correr. O juro simples é assim, ó, J igual a CIT, né? E com certeza é muito fácil de calcular, Porque certinho? é só multiplicar. Nós temos multiplicações, divisões. Se quer o montante, aí soma. Calma. Mas no básico é só isso. Multiplicação, divisão, adição. Possa ser que tenha uma subtração,
der um montante, acha os juros ou o capital. Mas no Coisa muito trivial, J igual a CIT é o que nos determina o juro simples. Brincando com os Beleza. números para fechar bem rapidinho, qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. Primeiramente, a gente vai fazer um trocadilho aqui, zoeira. Perdi sítio, casa, móveis, gado, tudo. Aí a pergunta é... Na enchente? Não, nos juros do cartão de crédito. É, realmente, né? Agora, Cuidado. perdi sítio, casa, móveis, gado, tudo no juro do cartão de crédito. Então, quando a gente fala de juros, a gente, né, mostra alguns benefícios, mas também mostra que temos que ter cuidado. Certinho? Certinho. Vamos finalizar a aula de hoje, então? Olha aí, nossa aula de juros simples, a gente deu início nessa parte da matemática financeira, mas claro que na próxima aula a gente complementa. Antes disso, faremos as atividades de sala, revisão e tudo mais. Então, até já!